Paz de Cristo, irmãos. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, para gravar esse vídeo. E agradeço a você também por estar aqui comigo. Peço que você fique até o final. E se não for pedir muito, peço também que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo, que você comente, que você dê um joinha, que você ajude para que outras pessoas também possam ouvir essa palavra e também possam ser edificadas, tá bom? Não vamos apenas esperar, aguardar a volta de Jesus. Vamos também apressar, como diz o apóstolo Pedro. Vamos orar. Querido Deus e Pai, estou aqui com a Tua palavra aberta. Fala através de mim, Senhor. Apesar de a voz ser minha, mas a palavra é Tua. E que o Senhor venha ser o nosso professor, venha ser o nosso guia, venha nos convencer através do Teu Espírito do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Amém. Vamos analisar aqui 8 versículos. Eu gostaria de ler com você aqui 8 versículos e depois nós iremos comentar esses textos. Se você puder anotar, se você puder acompanhar comigo, tá bom? O primeiro texto que nós vamos ler é Mateus 28, versículo 1, que diz: No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Aqui a gente vê, a gente analisa, observa que é citado, né, o primeiro dia da semana. Nós vamos agora ler Marcos 16, o próximo texto, né? Marcos 16, versículo 1 e 2, que diz: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Cristo, né, que tinha morrido na cruz. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Esse aqui é o segundo texto que nós iremos analisar. E aqui a gente vê também novamente a palavra primeiro dia da semana. Vamos agora ver o verso 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então, Jesus ressuscitou, aqui diz, no primeiro dia da semana. E ele apareceu em primeiro lugar para Maria Madalena, que ele tinha expulsado 7 demônios, né? Vamos agora para Lucas, capítulo 24, versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Outra vez aqui a palavra primeiro dia da semana. Então, o que foi feito aqui? Elas levantaram muito cedo, né, alta madrugada, e foram até o túmulo para levar o que? Aromas que elas haviam preparado, né? Agora vamos ler o João, capítulo 20, versículo 1. João 20, verso 1. Olha o que diz, meus irmãos amados. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Esse aqui é o 6º texto bíblico onde nós verificamos a palavra primeiro dia da semana. E nós vamos agora para o 7º. Atos, capítulo, nós vemos versículo 19, vamos ver o versículo 19. João 20, 19. Esse aqui vai ser o 6º, né? O 6º texto. Ao cair daquele dia, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco, né? Aqui nós vemos também novamente a palavra primeiro dia da semana. Já era tarde, eles estavam de portas trancadas, né? Naquele lugar onde eles estavam. Por quê? Porque estavam com medo dos judeus. Aí Jesus apareceu para eles e os saudou com a paz, né? A paz seja convosco. Vamos para o sétimo relato que cita o primeiro dia da semana. Capítulo 20 de Atos, versículo 7. Capítulo 20 de Atos, versículo 7. 20, verso 7 de Atos. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão,
Paulo, que devia seguir viagem, no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Primeiro dia da semana, novamente, eles estavam ali reunidos para partir o pão, né, para comerem juntos e confraternizarem. Por quê? Porque o apóstolo Paulo iria viajar no dia seguinte. E o 8º texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Abra comigo, 1 Coríntios 16, versículo 2. É o 8º texto que nós iremos ver nesse momento, né? E que fala sobre o primeiro dia da semana. Verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não façam coletas quando eu for. Para que se não façam coletas quando eu for. Então, aqui, novamente, a gente vê a palavra primeiro dia da semana. E todos esses textos que nós acabamos de ler, os 8 versículos que falam sobre o primeiro dia da semana, a gente verifica aqui alguma comprovação bíblica da mudança do sábado para o domingo. Vocês podem me dizer aqui. A gente vê um texto que diz assim, que Jesus ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Ele ressuscitou realmente na madrugada do domingo, né? Então, irmãos, por que o domingo é observado como o dia santo de repouso? Já que em nenhum desses 8 textos que a gente leu em que se refere o primeiro dia da semana, a gente não vê nenhuma mudança, nenhuma autorização para mudarmos o dia de repouso. Por que então que é observado o primeiro dia da semana como dia santo? Sabe por quê? Exclusivamente por tradições, por tradição. Porque, queridos, o decreto mais antigo, obrigando a guardar o domingo, ele nem é cristão, ele é pagão. Foi assinado, sabe por quem? Por Constantino, imperador Constantino, que era um imperador pagão, no dia 7 de março de 321. Então, meus amados, Deus não se agradou desta mudança. Nós podemos ver aqui em Mateus 15, verso 3. Vamos ler Mateus 15, verso 3. Rapidamente, Mateus 15, verso 3. Abra sua Bíblia, vamos deixar a palavra de Deus falar conosco, amém? 15, verso 3 diz assim, ele, porém, lhes respondeu, porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Jesus, ele não gostava de que, ele não autorizava, não gostava, ele não aprovava que nós, né, seus filhos, seus discípulos, naquele tempo também, os discípulos daquele tempo, os judeus daquele tempo, né, deixassem de observar as escrituras, os mandamentos do Senhor por conta de tradições. E hoje o que mais nós vemos, infelizmente, é isso. E com respeito ao dia santo de guarda, nós vemos isso também. O dia de sábado, que foi deixado por Deus lá na criação, Gênesis 2, de 1 a 3, que o próprio Deus deixou-nos o exemplo, e naquele tempo não tinha judeu, não tinha grego, não tinha nacionalidade, né? Nem Adão e Eva ainda haviam sido criados ainda, né? Ele que terminou a sua obra criadora e disse, ele descansou, ele não somente descansou, ele abençoou, e não somente abençoou, ele santificou o dia de sábado, abençoou, descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. E hoje a gente vê totalmente diferente por conta de tradição, meus irmãos. Não está na palavra de Deus, o Senhor não autorizou em nenhum texto bíblico. Você pode ler de Gênesis, Apocalipse, a gente não vê nenhuma autorização. Nós lemos aqui os 8 versículos, e nenhum desses 8 versículos que nós lemos, onde está citado aqui o primeiro dia da semana, e nenhum desses textos a gente diz assim, olha, o Senhor trocou o dia de sábado pelo domingo. Então, foi unicamente por conta de tradição. Em Marcos 7, versículo 7, leia comigo, Marcos 7, 7, um outro texto que vem corroborar com Mateus 15, verso 3, 7, verso 7, diz assim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O Senhor não se agrada quando nós, infelizmente, trocamos ou ensinamos doutrinas que são de homens em detrimento da vontade de Deus. É a vontade de Deus que tem que ser pregada, que tem que ser obedecida, que tem que ser colocada em prática, meus irmãos.
não doutrinas, não preceitos de homens, não tradições de homens, né? E a gente tem próprios vídeos, né? Os líderes da igreja romana, eles mesmos dizem categoricamente que eles guardam o domingo, não é porque está na Bíblia, mas é porque é a tradição. Inclusive eu vi um desses líderes da igreja católica, né, da igreja romana, dizendo categoricamente que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é acima da tradição da igreja. Ele disse que a tradição da igreja é acima da palavra de Deus. E isso, para mim, queridos, é uma heresia, é uma blasfêmia, porque a palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. É a palavra viva, a palavra rema, palavra que penetra, como diz o apóstolo, eu creio que foi o apóstolo Paulo, não sei bem quem escreveu Hebreus, né? Tem ali uma grande ali divisão de quem escreveu, né, o livro de Hebreus. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que não foi. Mas quem escreveu o livro de Hebreus, lá no capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais cortante que a espada de 2 gumes. O próprio Cristo diz assim: examinai as escrituras, a palavra de Deus, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E agora como é que eu tenho ousadia? Eu digo mesmo ousadia em dizer que a tradição está acima do que a Bíblia diz. Não posso. O próprio Cristo diz que eu devo examinar as escrituras, porque através dela, obedecendo, analisando, estudando e obedecendo seus ensinos, eu adquiro a vida eterna pela graça de Jesus. Concordam, meus irmãos? Está na palavra de Deus. Então, para comemorar a ressurreição, nós lemos um texto, né? Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E para comemorar a ressurreição, o que ele estabeleceu? O que foi que ele estabeleceu? Vamos ler Romanos 6. Ele não estabeleceu o dia de guarda para o domingo, mas ele estabeleceu algo que hoje nós também colocamos em prática, que eu observo, que eu passei por esse ritual, por essa cerimônia linda, maravilhosa. Romanos capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 6. Vamos ler os versos 3 a 6, tá bom? Olha o que diz aqui, ó. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, o verso 6 aqui diz, ó, 6 de Romanos. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então a gente tem aqui, irmãos, o simbolismo do batismo. E o que foi que o Senhor deixou aqui, então, para comemorar a ressurreição? A sua ressurreição, a cerimônia do batismo, batismo por imersão. Então, todas as vezes que nós passamos, uma pessoa se entrega a Cristo, aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e passa pelo batismo para a morte, né? Ou morte para o eu, para o passado, para o velho homem, e ressurge uma nova criatura, uma nova pessoa. Ela é justificada, né, através de Cristo, pelo batismo por imersão. Ela está comemorando a ressurreição de Jesus. Então, o batismo é uma cerimônia que nos lembra a ressurreição de Cristo. Por isso, queridos, que o batismo, que nós cremos, né, que o Senhor nos deixou, o próprio Jesus passou pelo batismo para nos dar o exemplo, nos lembra exatamente a ressurreição de Jesus. Não foi uma troca de dia de guarda. Jesus não autorizou essa mudança. Então, meus amados irmãos, possamos entender uma coisa com a outra, né? Não venhamos confundir. A cerimônia que nos lembra a ressurreição de Jesus é o batismo por imersão, tá bom? Não é a troca do dia de guarda. Pelo contrário, nós lemos aqui, eu provei para vocês, os 8 versos que nós lemos, que tem ali a palavra primeiro dia da semana, em nenhum desses textos, diz ali que o Senhor autoriza a mudança, tá? Do dia de guarda, do o dia santificado pelo Senhor. Pode haver mudança na observância do dia de descanso, estipulado pelo próprio Deus?
de acordo com Mateus 5, verso 17, abra sua Bíblia lá e confira comigo, Mateus capítulo 5, versos 17, irmãos. Nós conhecemos bem esse texto, né? Mas é muito bom reler novamente. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Cristo dizendo, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então o Senhor não autoriza. Ele diz que ele não veio para abrogar, ele não veio para anular, ele veio para cumprir. E ele ainda diz mais que passará o céu e a terra, mas a sua palavra não vai passar. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, meus amados irmãos, não pode haver mudança na observância do dia, porque foi o próprio Senhor Deus que estipulou desde a criação. Quais são os santos perseverantes? Quais são os santos perseverantes que cita Apocalipse? Vamos ver quais são esses santos? Apocalipse 12, 14. Abra sua Bíblia lá no último livro da Bíblia, no capítulo 14, o versículo 12. Leia comigo, em nome de Jesus. 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqueles que guardam, os santos, né? Aqui está a perseverança dos santos. Qual é a perseverança dos santos? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Esses são os santos que o Apocalipse aqui cita, que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Amém? Que dia João Evangelista esteve em espírito para receber as visões do Apocalipse? Você sabe qual foi esse dia? Abra comigo no próprio livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Veja lá comigo qual foi o dia que João foi arrebatado em visão para escrever, para ver toda a visão do Apocalipse. Olha aí, ó. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Ele foi arrebatado no dia do Senhor. E qual é o dia do Senhor que a Bíblia fala, meus amados? Qual é esse dia? Nós podemos ver aqui, queridos, em Isaías 58, versos 13 e 14. Vamos ver qual é o dia do Senhor que a Bíblia fala. Eita, Senhor, Deus seja louvado, porque a tua palavra ela responde às nossas perguntas. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, olha, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, aqui em Apocalipse, capítulo 1, verso 10, onde nós lemos que João foi arrebatado em visão, né, para ter aí todas as visões do livro do Apocalipse, foi no dia do Senhor. E o dia do Senhor é o santo sábado, né? Então, os pagãos contemporâneos de João, né, tinham, né, o dia do Senhor, Deus, o sol, que era o domingo, né? Porém, os cristãos não adoravam ao sol, nem tampouco ao imperador. Por isso, irmãos, é que São João, ele foi exilado para a ilha de Patmos, porque ele não concordava com essas leis pagãs, né? Sofreu perseguição religiosa e foi exilado ali para a ilha de Patmos. Para os cristãos, o dia do Senhor é aquele que Jesus proclamou no seu dia. O santo dia do Senhor, o dia de sábado. Até quando continuará sendo guardado o sábado? Será que nós iremos continuar guardando até que Jesus volte no céu? Você já leu Isaías 66, verso 22? Leia comigo. Isaías 66, versos 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. De um sábado a outro.
De um sábado a outro sábado, adoraremos juntos ao Senhor. Na terra renovada por toda a eternidade, adoraremos seu amor. O sábado, meus irmãos, será lá na eternidade observado também. De um sábado a outro sábado, adoraremos ao Senhor. Aqui não diz de um domingo a outro domingo, de um primeiro dia, de um segundo, de um sábado a outro. Nós estaremos na presença de Deus, adorando, né? Queridos, qual é a principal razão para se guardar o sábado? Qual é a principal? Vamos concluir com esse texto de São João 14. Leia comigo, abra comigo para você ver qual a principal razão para observarmos o sábado. É para sermos salvos? De maneira nenhuma. Nós somos salvos pela graça. Então, por que tem que se observar o dia do Senhor? E não somente o dia do Senhor, mas todos os 10 mandamentos. Olha aqui, ó. São João 14, versículo 15. Ó o que diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É uma prova de amor, de respeito. Quando eu obedeço os mandamentos de Deus, estou dizendo, em outras palavras, e pelos meus gestos, pelas minhas atitudes, que eu amo a Deus. Senhor, eu fui salva pelo sangue de Cristo. O Senhor me salvou. E porque o Senhor me salvou, a minha resposta de gratidão a Ti é a obediência aos Teus preceitos, é a obediência aos Teus mandamentos, ao código de ética de Deus, que é os 10 mandamentos, amém? Que inclui o sábado. Por que nós frisamos tanto o quarto mandamento? Porque é o único que não é guardado até hoje. Nós observamos 9, mas o quarto a gente bota panos quentes, né? Não, porque mexe ali com coisas, né? Com a nossa conveniência, enfim, infelizmente foi pisado a pés. E ele começa, lembra-te, porque ele sabia que o homem ia esquecer, que o homem ia se fazer de desentendido para não guardar o quarto mandamento. E ele diz assim, ó, lembra-te, não te esquece de guardar o sábado do Senhor, o seu Deus. Porque o quarto mandamento, irmãos, está contido ali, está entrelaçado ali, está junto ali com a guarda do próprio dia. É um reconhecimento de que Deus é o meu Criador e que Ele é o meu Redentor, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Então, quando eu guardo o sábado, eu estou reconhecendo diante de todas as pessoas que eu reconheço a Deus realmente, que eu considero o Senhor como o meu Criador e como o meu Redentor. Por isso que Satanás odeia tanto o quarto mandamento. Por isso que ele faz tanto empenho que as pessoas se levantem contra o quarto mandamento. Porque dentro do quarto mandamento está ali apontando a Deus, o Criador, né, de todas as coisas. Está apontando o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel como o Criador de todas as coisas. E não somente Criador, como também o nosso Redentor. Amém? Que o Senhor venha nos abençoar, que a nossa decisão venha a ser: Senhor, eu te amo, porque me amaste primeiro. Como prova de meu amor e entrega a ti, decido guardar teu santo sábado. Dá-me forças para fazê-lo, porque quem não tem um costume acha um pouco difícil, mas com o tempo nós conseguimos, pela graça e misericórdia do Senhor. E se nós falharmos, nós podemos reivindicar graça, e a graça de Cristo vai ele completar o incompleto desse nosso esforço, né, em guardar o santo dia do Senhor. Meus irmãos, que Cristo nos abençoe, que o Senhor nos venha inculcar em nossa mente esse assunto tão maravilhoso, tão importante. Eu não estou aqui de maneira nenhuma querendo ser pedra de tropeço para você. Eu quero te ajudar a você entender, buscar estudar um pouco mais esse assunto. Se você não ficou convencido, examine, estude para você chegar à conclusão. Seja um bereano. Eu estou apenas aguçando aqui a tua curiosidade. Seja um bereano, seja um crente curioso, que realmente busca ali o conhecimento da verdade. Ore, peça ao Senhor que Ele vai te revelar aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente é verdade e é relevante com respeito aos seus mandamentos. Oremos. Pai amado e querido, obrigada por este assunto maravilhoso. Que cada dia mais Tu venhas confirmar, Pai, em meu coração este assunto e venha confirmar também no coração dos meus ouvintes. Não deixe que nós venhamos ser, Pai amado, apenas ouvintes, mas também praticantes da Tua lei.
praticantes da tua palavra. Porque o apóstolo Tiago diz, meu Pai, na palavra, nas escrituras, se nós observamos 9, tropeçamos em um, nós nos tornamos culpados de todos. Tiago 2, verso 10. Portanto, nos ajude, Senhor, a obedecer pela graça de Cristo, porque amamos a Jesus, e não para sermos salvos, mas porque nós amamos, porque já fomos salvos. Nos ajude, nos conscientize, nos sensibilize com respeito a este tema tão maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.